O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Você sabe o que é a palavra consciência? A palavra consciência é com conhecimento. A pessoa fez aquilo consciente, quer dizer, ela estava sabendo o que estava fazendo. A pessoa falou aquilo consciente, quer dizer, prestando atenção naquilo que está dizendo. Então, a palavra consciência é aquele conhecimento que nós temos de nós mesmos, o conhecimento que nós temos de Deus e que nos ajuda na caminhada de vida. Então, o evangelista João hoje não fala de sinais, né? Terminou a sessão dos sinais, agora é Jesus afirmando ou dando àqueles seus interlocutores uma certeza que quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Ele veio da parte de Deus. Tanto que é que quem crê em Deus e quem escuta, se deixa ser formado por Ele, como Ele já disse nos evangelhos anteriores que nós estamos acompanhando a liturgia, quem vem a mim, foi meu Pai que atraiu antes. Quer dizer, quem se abriu a voz de Deus e se deixou ser instruído por Ele, é levado até Jesus. E quando encontra Jesus, ela não tem dúvida que Ele veio da parte do Pai. Então essa unidade profunda que existe entre as pessoas da Santíssima Trindade, que nós vamos celebrar a festa dela logo, depois de Pentecostes, essa união profunda, mas são três deuses, não são três pessoas e um só Deus, porque eles fazem uma unidade divina entre eles. O Pai é Criador, o Filho é Salvador, o Espírito é Consolador. Cada um tem uma missão própria e específica. E Jesus continua, quem me vê, vê o Pai. Ele disse isso para Filipe, Filipe, disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e a gente vai ficar muito feliz. Ele diz, quem me vê, vê o Pai, porque eu vim do Pai. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então Jesus, Ele não só vem da parte de Deus, é Deus e age conforme o Pai. O Pai mandou falar. O Pai mandou dizer.
por obra de Deus, por obra do Pai, né? Em que foi que eu, em qual das obras que vocês querem me condenar, né? Por ordem do Pai, por quais obras vocês querem me condenar? Foi aquele confronto que Jesus teve com os judeus. Ele diz: mas não é pelas obras que você faz, é por se dizer ser filho de Deus. E eu falei assim: eu não estou mentindo, de fato eu sou mesmo, eu vim da parte do Pai. E se nós queremos viver bem a nossa fé cristã, né, aprendamos com Jesus, aprendamos com Ele, é só olhar a vida dele, não precisa falar todas as palavras dele para todo mundo, para dizer que eu sou dele, mas basta viver como ele viveu. Mas a palavra que nos é dada, que ele diz que as minhas palavras são espírito e vida, quer dizer, nas minhas palavras está contido uma força divina capaz de transformar a nossa vida, capaz de mudar o rumo da nossa vida, capaz de mudar o sentido das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, é o próprio Deus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Olha que interessante. Não é Jesus quem vai nos julgar, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, a palavra que eu falei. O julgará no último dia. E aqui é interessante a fala de Jesus, no último dia, porque até o último dia é o tempo que eu tenho para dar uma resposta a esta palavra. Ou eu a dou agora, ou se Deus der muito tempo de vida para mim, não caia na besteira de dizer: não, eu vou dar essa resposta para Deus quando eu estiver quase morrendo lá, né? Aí eu chamo o padre tudo para dar unção, então é perigoso, porque você pode morrer antes desse tempo que você imaginou. Então é no último dia. Por isso que Jesus adverte-nos a estarmos preparados para o último dia, e a palavra que Ele dá a nós vai ser o nosso juiz. Eu vivi ou não vivi? Eu fiz o certo ou fiz o errado? Se quer ver um exemplo claro, no dia do julgamento, é quando a gente faz alguma coisa e percebe que fez errado. E aquilo fica dentro de nós assim, parece que queimando ou nos provocando, de certa forma. Aí a gente muitas vezes usa a expressão: se eu soubesse que eu ia fazer errado, eu nunca teria feito. Então a nossa consciência, veja, nós temos consciência do que é certo. A palavra de Deus, ela nos torna conscientes da verdade. E eu preciso dar uma resposta a essa palavra de verdade, porque Deus é vida e é verdade, e não há outro caminho pelo qual nós possamos voltar a Ele, senão pela verdade e pela vida. O juízo final será, vamos dizer assim, a compilação de toda a minha vida e das respostas que eu dei à palavra de Deus, a proposta que Ele fez de vida para mim. Por isso que quando a gente morre, a gente vai para o juízo particular, que é o juízo pessoal de cada um de nós. Ali naquele momento, na morte, nós somos julgados por tudo aquilo que nós ouvimos e por tudo aquilo que nós falamos também. E eu vou ter esta consciência, esta clareza, como se diz, é o fim dessa etapa que nos foi dada, onde Deus nos deu a oportunidade de respondermos a Ele ou não, de nos apossarmos da vida que Ele nos deu ou não.
Então Jesus deixa bem claro isso, para nenhum de nós ficar enganado, dizer assim, eu não sabia. Assim, o Padre João falou na missa da meio-dia, no dia 24/4/2024, tá? Guarda essa data. E eu sei que, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é de vida eterna. A nossa morte finda a nossa vida temporal e nós entramos na vida eterna. Por isso que há o juízo ali naquele momento, porque é uma passagem de uma vida temporal para uma vida eterna. E eu não passo para a vida eterna, né? Aliás, a minha passagem para a vida eterna é segundo aquilo que eu vivi e segundo aquilo que eu aceitei da parte de Deus. Por isso que a gente reza pelas pessoas falecidas, por isso que a gente reza pelas pessoas que estão em agonia. Até Jesus, na hora do terço da misericórdia, ele pediu para Santa Faustina que nessa hora da misericórdia se rogasse pelos aqueles que estavam agonizantes, quer dizer, entrando na hora da morte, para que abrisse o coração a Deus e fossem perdoados dos seus pecados e pudesse fazer esta passagem já para o céu. Mesmo que passe um tempinho no purgatório, mas vai direto para o céu. Sabe, é o juízo da nossa vida. Eu já encontrei anciãos, pessoas já bem maduras, que faz uma reflexão da sua vida toda, quer dizer, faz uma análise completa do seu viver, para poder, e nesse momento elas percebem assim, aonde elas erraram, com quem elas falharam, e alguns têm até a oportunidade de dizer para o outro, meu irmão, perdão, porque naquela época eu fiz isso, magoou muito você, sabe, reacertar a vida, reconciliar-se com as pessoas, reconciliar com Deus, e depois morre como uma pena, né? Suave, vai embora, não tenho nada pendente. Assim também será a nossa passagem, se nós bem a prepararmos. Por isso, a liturgia de hoje vem nos advertir. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Fidelidade a Deus. Jesus foi fiel ao Pai e nos convida a essa fidelidade. Portanto, a palavra dele nos leva a essa fidelidade. Respondamos a palavra de vida e coloquemos ela dentro de nós, encarnemos ela, sabe? A palavra, o Jesus feito homem, né? O Deus feito homem, é o verbo encarnado, a palavra encarnada. E quando ela encarna em nós, quando ela toma vida em nós, quando ela toma presença em nós, nós nos modificamos, nós nos tornamos divinos e nos tornamos semelhantes a Jesus. E semelhantes a Jesus, a gente obedece, a gente cumpre, faz aquilo que é bom, porque sabe que é bom. E não faz o mal porque sabe o que é o mal, mas sabe que o mal faz mal, e o bem faz bem. Mas, irmãos, não desanimemos de forma alguma, mas tenhamos fé em Deus, porque é Ele quem conduz todas as coisas, é Ele quem conduz a sua igreja. Os apóstolos, depois de terem feito a experiência do encontro com Jesus e cheios do Espírito Santo, saem a fazer o anúncio do Evangelho. E nós vemos hoje, nesta comunidade de Antioquia, onde havia muitos ministérios, muitos homens chamados de profetas, e entre eles estava Paulo e Barnabé, e que são escolhidos pelo Espírito Santo. No momento de oração, eles têm essa revelação do Espírito, né? Separa fulano e ciclano para a missão que eu tenho para eles. Assim é uma vocação. Nós temos vocação para Deus. E quando nós respondemos para Deus, Deus vai nos selecionar para esta ou aquela missão. Mas primeiro temos que nos voltar para Deus.
Quando uma pessoa me pergunta, padre, eu preciso descobrir a minha vocação. Eu falo assim, olha, a sua primeira vocação é voltar-se inteiramente para Deus. Purificar a sua vida, seu coração, voltar-se para Deus. Quando você estiver na mão dEle, completo, formado, capacitado, aí Ele vai dizer para você aonde você vai. Talvez até você descubra agora que a sua vocação seja o matrimônio, que a sua vocação seja o sacerdócio, que a sua vocação seja a vida consagrada. Mas você vai passar por esse caminho. Tanto que quando um jovem diz que tem vocação sacerdotal, nós o acolhemos num seminário e vamos fazer um caminho com ele, para ver se aquela vocação que ele tem vem de Deus, ou é simplesmente uma vocação dele mesmo, né? Um pessoal, eu quero ser padre porque eu acho que padre tem vida boa, não sei o que lá, sabe? Então muitos entram às vezes por fuga de alguma coisa, e nós temos que fazer um caminho vocacional com essa pessoa, quer dizer, pôr à prova essa vocação. E a prova se faz no caminho de volta para Deus, vida de oração, estudo da palavra, sabe, adoração, coisas que nós fazemos como cristãos. E aí que vai ser provado o ouro, se ele é verdadeiro ou não. Mas não se desespere, porque se você está onde está hoje, é porque o Senhor chamou você para estar aí. E eles foram anunciar o Evangelho. O Evangelho já tinha saído de Jerusalém, ido para Antioquia, agora ia para Roma e para todas as cidades vizinhas sendo anunciado. E sempre na fidelidade à palavra de Jesus. Eles anunciam a palavra da salvação, para que todos os que ela acolher sejam salvos. E vamos colocar nas mãos de Deus as nossas vidas, e pedir que a sua palavra de salvação encontre em nós esse refúgio, esse aconchego, e produza muitos frutos em nós. E vamos acolher o pão e o vinho que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Alegria para o nosso coração e fortaleza de graça para a nossa vida.